tarde, meus irmãos. Hoje é um dia especial e nós estamos comemorando 155 anos da primeira divulgação, da primeira edição do Livro dos Espíritos, né? Primeira edição foi 501 questionamentos. Ontem tivemos a oportunidade até em falar sobre este extraordinário livro na sala Falando de Espiritismo na Rede Amigo. Falamos sobre esse livro. Então, agradecemos a oportunidade de estar aqui, evocando sobretudo o espírito protetor dessa casa, ou os espíritos protetores Chico Xavier e Maria Santíssima, que nos direcione no propósito de bem servir. Eu chamaria nesse momento a nossa irmã Sil para fazer a abertura dos nossos estudos da tarde. Muito obrigado, minha irmã. Boa tarde a todos, amigos queridos. Agradeço a presença de todos nessa tarde para estudarmos de novo essa doutrina maravilhosa. E hoje vamos estudar o Livro dos Espíritos, capítulo 8, Visitas Espíritas entre Pessoas Vivas e Transmissão Oculta de Pensamentos. Então, desejo um bom estudo a todos e convido a nossa amiga fraterna para se iniciar para nós e em seguida o amigo Décio para os estudos. Então, um beijo no coração de cada um de vocês. Passando a lanterna. Obrigada. Boa tarde a todos. Que a paz esteja predominando no coração de todos nós e que os nossos guias ilumine o nosso irmão Décio para que ele possa realmente poder passar para nós tudo aquilo que ele estuda, tudo aquilo que ele pesquisa, para que possamos ter mais um acréscimo dos nossos conhecimentos e podermos encontrar o que nós viemos buscar, que é o nosso crescimento espiritual. Meus irmãos, aprenda a amar a todos indistintamente, para conseguir encontrar a luz que tanto anseia. Procure não distinguir o sábio do ignorante, o rico do pobre, quando se trata de ajudar. Saiba levar aos tristes a consolação, aos que lutam, o incentivo da compreensão e do carinho. A quanta gente você pode ajudar com sua palavra, incentivar com seu pensamento. Ame a todos indistintamente. Vivemos esse tipo de pensamento em nós e assim nós estaremos cumprindo parte da nossa missão em cada encarnação que nós passamos. Meu amigo Décio, entrego a você agora a responsabilidade de nos ajudar. Um grande beijo. Grande beijo, minha irmã, e a todos os irmãos que estão aqui, tanto os encarnados e os desencarnados, que são milhares, dezenas de milhares, né? Porque somos sabedores que vários deles, e a maioria dos espíritos que estão até num posicionamento, num patamar evolutivo em relação a nós, não tiveram esta oportunidade. Ou muitas vezes tiveram até uma oportunidade de estudar, de aprender, de falar relativamente a essa doutrina que consola, essa doutrina que nos direciona, essa doutrina que nos educa, né? E melhora o homem e a mulher, naturalmente, com o objetivo de tornarmos seres melhores. Não tiveram essa oportunidade, ou muitas vezes tiveram e não quiseram, estão aqui. Eu sugiro que coloque o número de 1 a 288, por gentileza, digita um número de 1 a 288. Vamos aqui agora, no Carlos César Pastorino, Torre Pastorino, 200 a Beatriz digitou. Maravilha.
Então vamos ler o 200 e o 28, né? Porque a Chuvinha também colocou. O 200, Beatriz, ele nos diz textualmente: Beatriz, a morte não existe. Se você perdeu um ente querido, não se desespere. Tenha certeza de que ele não morreu, apenas mudou de estado e, mais cedo ou mais tarde, você irá novamente encontrá-lo. Não dê a ele, pois, a decepção de querer fugir da luta. Não pretenda ser superior a Deus. Aceite o que Deus determinou em sua sabedoria e será imensamente feliz. E nós, né, Beatriz e demais irmãos, a gente muitas vezes, quando perde um ente querido, nos desesperamos de forma até egoísta. Chorar, sentir, lamuriar de forma passageira é normal porque somos humanos. E muitas vezes perdemos uma esposa, um pai, um filho. Mas o que a gente normalmente vê é a pessoa em cima do caixão gritar: olha como eu vou fazer, como eu vou ficar. Ele era tudo para mim. Quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo? Ele, de uma certa forma, ou ela, fazia isso para mim. Então, como eu vou ficar? Como eu serei? Como será a minha felicidade? Veja bem a partícula possessiva, meu, minha, eu. Então isso aí chama-se egoísmo. Eu não estou pensando no outro. E quando a gente pensa, igual estava Richard Simonetti falava há poucos instantes, se você pensa na pessoa, ela afogou ou morreu de um desastre, se você pensa em ela afogando, ele, o espírito, sente aquela sensação de afogamento, de água, então você está trazendo ele para uma situação que ele precisa desvincular. Então o correto é aquele sentimento de perda, é verdade inicial, porque somos humanos, mas num segundo ou terceiro momento a gente equilibra-se e oramos, né, para esse parente, para essa pessoa, esse amigo que passou para o outro plano. Como a Chuvinha colocou o 28, vamos ler o 28. Chuvinha, o 28 diz o seguinte: Chuvinha, visite os pobres e enfermos. Pelo menos uma vez por semana, dedique algumas horas a consolar um coração aflito. O consolo que você levar, mesmo com o sacrifício de sua parte, é a garantia que está cumprindo um dever de cristão e de homem. Não espere que eu procure para agir fraternalmente, amparando os fracos e confortando os tristes. Nem pense que você está dando mais do que recebe. Quem consola um coração triste, na realidade, recebe muito mais do que dá. Isso é pura verdade. Quando fazemos ou doamos amor, fazemos a caridade, praticamos um bem, Florzinha, a alguém, acaba nós é que efetivamente ficamos mais felizes. Quantas pessoas não ficam satisfeitas em tão somente, seja bem-vindo Simba e Side Chad. Quantas pessoas não ficam satisfeitas tão somente com a gente dizer um boa tarde, um bom dia? Então pede para que você faça essa 28, pede para que você faça uma caridade, uma ação benfazeja, pelo menos uma vez por semana. E na verdade, quando assim procedemos, nós estamos fazendo essa ação benfazeja conosco mesmo. Quando ajudamos o próximo, nós estamos nos ajudando. Então, Florzinha, está aí. E Carlos César Pastorino pede nesta mensagem para que façamos pelo menos uma vez por semana, mas eu vou além, vamos fazer todo dia, porque quando você dá um presente, quando você faz alguma coisa para o próximo, a gente é que efetivamente ganha, a gente que fica feliz. Muito bem, meus irmãos, Shangri-La, boa vinda e boa saída. Pela mesma forma, Side Shark e meu amigo Simba, que estava sumido, provavelmente deveria estar para os Estados Unidos, né, Simba? Você estava sumido. Meus irmãos e admiradores da doutrina,
hoje, precisamente 18 de abril de 2012, comemora-se 155 anos da edição do livro, da primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi codificado com 501 questões. E quando está aí o texto, esse estudo do Livro dos Espíritas, ou Livro dos Espíritos, não colocamos de forma aleatória, porque nós mandamos a nossa programação, a programação por mês. E, inclusive, as pessoas que aqui não estão recebendo a nossa programação, pode deixar o e-mail no meu PVT que eu coloco na grade de distribuição. Então não foi por acaso, né? Foi uma coincidência, mas uma coincidência benfazeja. Allan Kardec codificou. Codificou significa ajuntar parte. Foi ajuntar parte num todo. E aí surgiu essa obra magnífica. Antes de entrar no nosso estudo propriamente dito, é necessário, é oportuno que falemos alguma coisa relativamente ao Livro dos Espíritos. Então o Livro dos Espíritos foi codificado, foi pegado as partes que estavam esparsas e Kardec juntou. Este livro é um manancial psicológico, ou filosófico, científico, e em decorrência dessas duas ciências decorre um processo moral que aqui no Ocidente nós chamamos de religião. Ele é religioso. Ontem falávamos que ele está assentado às suas bases primordiais, às suas bases primeiras, na religião, porque a conclusão número 5 do final do livro, o senhor Allan Kardec, ele fala que o próprio livro dos Espíritos está baseado na religião. E a primeira pergunta que se faz do livro é: o que é Deus? E aí vai Enes pergunta por que você está aqui, a razão da doença, da dor, do sofrimento. O que você deve fazer quando está angustiado, está triste, está depressivo? Por que você está aqui? Por que você encarnou? Quantas vezes você vai encarnar? Qual o objetivo da encarnação? Se você evolui no plano errático ou no plano espiritual. Então, e termina com a questão 1018 ou 1019, conforme a tradução, perguntando quando a Terra será mundo melhor do que efetivamente é. Então o Livro dos Espíritos é um manancial de questionamentos e respostas para nortear nossas vidas. É um código moral. Na sua parte primeira, ele é dividido em 4 partes. No início, a primeira parte é a parte de criação, da origem das coisas. A segunda parte é a comunicabilidade do mundo dos espíritos, a comunicação com os espíritos, propriamente dito. A terceira parte já fala de um código moral, e a quarta parte das penas futuras. A primeira parte, que é a parte primária e origem, nasceu o livro da Gênese. A segunda parte, relativamente à comunicação dos espíritos e do mundo espírita, é a parte ciência, nasceu o qual o Livro dos Médicos, nosso irmão Said Shark, está constantemente às terças-feiras nos passando os estudos primordiais, não digo primordiais, extraordinários estudos da comunicabilidade dos espíritos, que é a parte ciência da doutrina. O terceiro, em função da ciência e da filosofia, decorre um processo moral, é o código moral, nasceu-se a terceira obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e a quarta obra, que é apenas futura, o céu, o inferno, né? Foi que trata disso, e no fim, o senhor Allan Kardec ele coloca lá no livro, dezenas, eu acho que são 69, eu não sei, eu não vou afirmar aqui, mas são mais de 100 evocações feitas que ele lá colocou no final do livro, do céu e inferno, de espíritos felizes, medianamente felizes,
espíritos sofredores, espíritos suicidas. Então, o livro dos espíritos é a base de nossa doutrina. Ele é um código moral. Tem, e sem exagero de expressão, tudo o que efetivamente precisamos para vivermos melhor, para a nossa evolução, para que sejamos melhores do que ontem e talvez pior do que amanhã. E esse é o propósito, primeiro, da encarnação ou reencarnação. É melhorar cada dia, cada vez mais. Então precisamos. Dídima, seja bem-vinda, paz e luz. Então, na verdade, nós precisamos ler, e mais do que ler, e Juarez costuma sempre assim dizer, a gente precisa estudar. Porque ler é uma coisa passageira. É o caso da oração e a reza. O que é uma reza? A reza, como vimos há poucos instantes, é você recitar palavras decoradas. E a oração você busca mais a fundo, você tem que pensar para dizer, ó meu Deus, me ajude e me inspire para que eu passe aos espíritos dos dois planos que está aqui um estudo mais prático, mais eficaz. Nesse exato momento, por essas 16 palavras que eu disse ou mais, eu fiz uma oração. E no momento que eu repito palavras decoradas, é uma reza. Mas com isso, Décio, você está falando que reza não é válida? Sim, válida. Extraordinariamente válida. Desde que pensemos, não falamos pelos lábios. Muito bem, meu irmão. Feito este preâmbulo do nosso livro, e magnífico livro dos Espíritos, e não é livro de Kardec, é dos Espíritos. Kardec codificou doutrina dos Espíritos. Doutrina é ensino. É alguma coisa que tutela um saber, né? Então, imprime um saber. Então, doutrina é um código. Está aí. Nós devemos ler, devemos estudar, porque no mesmo está tudo o que precisamos para a evolução de nossas vidas. Mas visita o texto, visita espírita entre pessoas vivas. É do princípio. Allan Kardec, aqui ele diz, isso aqui está nas questões 413 e seguinte, ele do princípio da emancipação da alma parece decorrer que temos duas existências corpóreas. A existência do corpo, propriamente dito, e a existência do espírito. Kardec formulou este questionamento aos nossos irmãos maiores. Na verdade, nós temos a vida corpórea e a vida espiritual? Perguntou Kardec. A espiritualidade. Ele disse, no estado de emancipação, a espiritualidade respondeu, prima a vida da alma. Contudo, não há verdadeiramente duas existências, né? Então não há uma existência da alma e não há uma existência do corpo separadamente. São antes duas fases de uma só existência. Porque o homem, ele não tem essa vida dupla, essa vida de vida da alma e vida do corpo. E é oportuno, né, meus irmãos e admiradores da doutrina, que aqui ressaltamos que nós não temos várias vidas, nós não temos várias vidas, nós só vivemos uma vez. Fomos criados pela divina providência, ou seja, por Deus, a sua imagem e semelhança no que refere a essa essencialidade, no que refere à sua essência e inteligência. Fomos criados como princípios e hoje somos seres. Ontem mesmo nós falávamos, porque na questão 27 do próprio livro, que está sendo objeto de estudo, pergunta de que é constituído o universo. A espiritualidade responde, espírito e matéria, acima de tudo Deus. Aí fala que a matéria, que o espírito lá era um princípio inteligente. E já na questão 76, falando
Allan Kardec pediu para que conceituasse o espírito. E a espiritualidade lá já diz ser. Então, ser inteligente é o ser inteligente da criação. Então, o ser é que já recebeu ou qualificou, como o próprio diz Joana de Ângeli, recebeu a parte espiritual, ele espiritualizou. No momento em que o espírito tem o livre-arbítrio, no momento que podemos raciocinar, no momento que podemos arbitrar, decidir para esse ou aquele lado, aí sim temos a razão. Então, temos tão somente uma vida, com várias encarnações, ou melhor, reencarnações, mas uma vida só. Fomos criados ignorantes no que refere ao saber, mas não teremos fim. O nosso objetivo aqui é evoluir cada dia. E lá perguntou: podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Foi questionado essa pergunta para a espiritualidade. E, naturalmente, pode, e nós fazemos isso. Quantas e quantas vezes no sonho nós sonhamos, e esse sonhar, não raro, sempre quase o sonho é decorrente de uma entabulação de um espírito X com um espírito Y. E muitas vezes essa entabulação, este conversar, esse interrelacionamento é em razão da minha afinidade. Eu, por exemplo, sou amigo de Simba, gosto de Fraterna. Ora, nós em sonho ou em sono, onde há uma emancipação da alma, nós podemos muito bem conversar e quase sempre isso ocorre. E isso, meus irmãos, relativamente a cientista, relativamente a alguma ideia que você tem, é dado a este relacionamento espiritual que advém do sono. Evidentemente, muito desses relacionamentos nós não lembramos. E aquilo que pode ajudar em nosso progresso, aquilo que pode concorrer para o progresso da humanidade e, sobretudo, do espírito íncito nessa humanidade, a divina providência permite. Então, a espiritualidade diz que sim, e efetivamente podemos. Aí Kardec vai mais a fundo. Ora, se na verdade a gente esquece ao acordar, muitas vezes você não lembra, e quantas vezes você acorda e fala assim: gente, mas eu dormi igual um pássaro, nem sonhar, parece que eu nem pisquei os olhos, nem virei de um lado para outro, da forma que eu deitei ou acordei. Ledo engano. Kardec questiona a espiritualidade da seguinte forma: que utilidade podem essas comunicações ter, né? Se elas ocasionalmente as olvidamos, as esquecemos, né? Não lembramos das mesmas. Que finalidade tem? Ora, se eu não lembro, qual a finalidade de eu ter essas entabulações, esses interrelacionamentos? A espiritualidade respondeu ipsis liter: de ordinário, ao despertardes, guardais a intuição desses fatos, do qual se originam certas ideias que vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos acudiram. São ideias que adquiristes nessas confabulações. Kardec, ele utiliza assim, um português casto, né? E na época lá da França, positivismo em toda a sua efervescência, e a própria religião dando uma folga, e surgiu as ideias, e já não tinha mais as fogueiras, ou pelo menos o rechaçamento, né? Esse aprisionamento intelectivo das pessoas estavam mais liberal. Então houve uma efervescência e centrou-se na França as maiores
inteligência. Mas vocês viram aqui, olha que coisa interessante. De ordinário, ao despertardes, guardais a intuição. Olha aí. O que é intuição, meus irmãos? Pedrinho Dragon, seja bem-vindo. Boa tarde. O que é intuição? Muitas vezes, você no centro, você fala assim, eu tive uma intuição. E, na verdade, é uma inspiração. Então, veja bem que a intuição é do seu próprio espírito. Você teve uma inspiração no sono, ao acordar, em algum momento, você vai ter uma intuição. Então, tem uma lembrança daquilo que o Espírito te inspirou. Então, a inspiração é aqui e agora. Décio, fala isso assim, Décio. Comenta essa parte. O Espírito me inspira. Décio escreve, psicografa, pictográfica, né? Que é a pintura. Faça isso, faça aquilo. Então, eu estou sendo inspirado. No caso desta questão, da 415, Kardec, se a gente esquece o que vem dos sonhos, como que que finalidade tem se a gente vai esquecer? Você pode esquecer, mas você ocasionalmente tem uma intuição, ou seja, lembra daquilo que está de forma latente dentro do seu ser, no seu cérebro, vamos dizer até no subconsciente, e você externa. Então, aparentemente está esquecido, mas você pode lembrar, porque de vez em quando você observa, quando você quer resolver um problema que de uma certa forma lhe traz algumas complicações, ou mesmo lhe remete a caminhos, 1, 2 ou 3 caminhos, e você não sabe o certo, qual caminho tomar, qual atitude implementar, o que você vai fazer, se é isso ou aquilo. Quantas e quantas vezes nós já não passamos por isso? E isso não é retórica, isso não é filosofia não, meus irmãos. Mas faça uma prece, faça uma oração, e remeta ao seu anjo guardião, pede ao seu espírito protetor que te ajude, ou mesmo quando dos desdobramento do sono, que nós estamos estudando aqui agora, que o seu espírito encontre com o espírito tão evoluído quanto o seu ou mais, e lhe dê a orientação necessária e precisa para aquele dilema que você está no momento. O que vai acontecer? Vai acontecer que, ao você acordar, com certeza você vai ter um posicionamento, uma razão, uma coisa certa para implementar aquela dúvida anteriormente, que lhe angustiava, lhe apertava o peito. Pode colocar isso em prática, faça isso. Verônica, e a ti, seja bem-vindo à Sala Luz do Caminho. Então, faça isso. No momento em que sua alma, no momento em que seu espírito está assim, mais livre, de uma forma mais frouxa do corpo, mais ausente, então ele vive no mundo espiritual. E isso é a razão de esses espíritos mais evoluídos aceitar missão. Porque deve ser uma coisa extraordinariamente ruim você, num mundo mais evoluído do que a Terra, e vir para cá, porque você tem que revestir de um perispírito. Peri é aquilo que é o envoltório, de um perispírito mais grosso, mais denso. Então, aquilo te obstacula a andar, a mover, e por falar em andar, a movimentação do espírito é tão rápida quanto o pensamento, de uma forma geral, e essa movimentação chama-se... Olha, eu lembrei e me esqueci, agora mesmo essa movimentação, coloca aí na tela para mim, o espírito, a movimentação de um espírito, deu aqui agora um branco, gente, chama-se volitar. Então o espírito, saindo de um ponto A para um ponto B, ele volita, e a volitação
que a movimentação do espírito é tão rápida quanto o pensamento. Aliás, é mais rápido que o pensamento. Foi, de uma certa forma, falado esse substantivo pensamento, porque é o que nós concebemos mais rápido. Mas nem todos os espíritos, ao desencarnar, ao sair da carne, ele volita, ele anda, ele perpassa tão rápido como o pensamento. Tem espíritos que, ao desencarnar, sente assim tão tolhido e sente rastejando, né? Sente rastejando. Kardec coloca aqui: pode o homem, pela sua vontade, provocar visita espíritas? Ele vai mais longe. Pode, por exemplo, dizer quando está para dormir: quero esta noite encontrar-me em espírito com fulano, com ciclano. Quero falar-lhe ou dizer isto ou aquilo. Pode acontecer? Olha, e nós já até de uma certa forma falamos, mas vamos ver o que a espiritualidade diz. Então eu, ao dormir, eu posso fazer um pedido para encontrar com alguém? Mais ainda, estando com esses laços afrouxados, mais livres da matéria, que é o meu corpo em si, eu posso pedir para alguém me ajudar? E vejo que a espiritualidade respondeu: olha, o que dá é o seguinte: adormecendo o homem, o seu espírito desperta e, muitas vezes, nada disposto se mostra a fazer o que o homem resolvera, porque a vida deste pouco interessa ao espírito, uma vez desprendido da matéria. Isso com relação ao homem já bastante elevado espiritualmente. Os outros passam de modo muito diverso à fase espiritual de sua existência terrena. Entregam-se às paixões que as escravizam ou mantêm inativos. E aí a resposta é longa. Mas o certo é que nós preocupamos muito em ter, em adquirir. Nós muitas vezes queremos ser felizes daquilo que faz-nos ou dá-nos o conforto material e que aqui vivemos de 70 a 90 anos, que é coisa muito curta diante da eternidade. E o espírito, que é a própria espiritualidade respondendo, liberto do corpo, liberto da matéria, e mais assim, livre, ele não está preocupado, né, com o corpo, porque eu, agrilhoado na matéria, preso, não preso como se estivesse na cadeia, eu tenho um pensamento. Meu espírito, quando está liberto da matéria, ele já tem pensamento um posicionamento mais liberal, mais puro, mais próximo da espiritualidade. E um sábio certa vez disse, e aqui eu não recordo o meu nome, que a cada dia morremos um pouco ao dormir. E isso é muito importante porque nós estamos preparando para a morte. Verônica Guido, seja bem-vinda à Sala Luz. Kardec disse: podem os espíritos encarnados reunir-se em certo número e formar assembleias, ter reuniões? Sem dúvida alguma, respondeu a espiritualidade. Os laços antigos ou recentes, né? As amizades costumam reunir, e muitas vezes nós reunimos com amigos, não desta encarnação ou da anterior, reunimos com pessoas e amigos que nem nesse mundo terra está encarnado, em mundo outro. Isso pela afinidade. Eu, ao desencarnar e tendo essa liberdade, eu naturalmente, vários espíritos encarnaram, foram meus pais, vários espíritos foram minhas mães, vários espíritos foram as minhas esposas. Será quais deles eu vou entabular essa conversação quando dessa liberdade espiritual, quando do prenúncio do sono propriamente dito? Vou, sem dúvida alguma, relacionar-me, entabular-me com aquele que melhor
afiniza com as minhas ideias, com as minhas ações, afinidades. O seu Camargo falou muito bem, por afinidades. Então, se eu tive dezenas de esposas, como se eu teve centenas de marido, com qual nós vamos afinizar nessa liberdade espiritual? Com qual nós vamos? É com aquele que melhor afinizamos, né? Melhor relacionamos. E tivemos sim, né? A colega, ela riu e ela é sabedora que já teve centenas de maridos ou centenas de esposas. Porque o espírito, ele não vem, eu não encarno em um sexo. E é muito importante. Tá vendo, fraterna? Então você já teve. A fraterna até assustou. Podem os espíritos encarnados reunir? Então vimos que pode. Kardec, relativamente, ele faz uma nota de rodapé com relação a essa questão do relacionar no plano espiritual. Pelo termo antigo, se devem entender, isso aqui são palavras de Kardec, os laços de amizade de contraída em existências anteriores. Ao despertar, guardamos intuição, novamente aí, ó, guardamos intuições das ideias que aurimos nesses colóquios, mas ficamos na ignorância da fonte de onde promanaram. Então você fica assim meio barro, meio tijolo, chove, não molha. Olha, eu estou tendo aquela ideia vaga, mas aquilo foi em função de um relacionamento que você colocou. Então Kardec, aqui na página de rodapé, novamente ele fala em intuição. Você fica com uma intuição, mas a hora que você lembra, seu espírito lembra daquele relacionamento, daquele colóquio que teve em espírito. A transmissão oculta de pensamento não ficou. Ficou. Mas para fecharmos a parte de relacionamento de pessoa entre vivos, de espírita, de pessoas vivas, uma pessoa que se julga morto, e posteriormente em estudo, quando virmos a fazer daqui 8 semanas, nós vamos falar de catalepsia, vamos falar de sonambulismo, dupla vista, vamos falar de êxtase, que são estados esses mais, ou de maior liberdade ao espírito, maior do que o sono, né? Então vamos ver coisas e relacionamento maior que o espírito entabula nesse desdobramento. Isso quando formos falar do sonambulismo, da êxtase de dupla vista. Afonso Mingues, seja bem-vindo à Sala Luz. Uma pessoa que se julgasse morto, um de seus amigos, sem que tal fosse a realidade, poderia encontrar-se com ele em espírito e verificar se continuava vivo? E, dado ao fato, poderia, ao despertar, ter ele essa intuição? Então o cidadão pensou que morreu, talvez até em sonho. Outro espírito encontrasse com ele, perceberia que ele estava vivo? Vamos ver se a espiritualidade é aqui que ela fala no cordão de prata. A espiritualidade responde: como espírito, a pessoa que figura pode ver o seu amigo e conhecer-lhe a sorte, se lhe não houver sido imposto por prova, crer que na morte desse amigo poderá ter um pressentimento de sua existência, que poderá tê-lo de sua morte. Ora, então aqui, e não foi nessa parte, mas como que o espírito que não está mais na carne verifica aquele espírito que está tão somente em liberdade, num estado de sono, num estado cataléptico, né? Numa êxtase? É porque ele fica ligado ao corpo físico através do perispírito, que é um cordão de prata, um cordão azulado. Então, o espírito desencarnado, ele percebe que aquele espírito está na carne, no meu caso, assim, na muita carne, né, porque eu tenho que fazer até um regimezinho, mas, então, está na carne por esse cordão azul, por esse cordão de prata. Todos os fenômenos anímicos deveras importante. Importante sim, muito importante, porque o animismo é aquilo que vem do ânimos, né, Simba? Da alma, é importante. E eu
chego a um determinado centro, a associação espírita, e muitas vezes lá tem algum médium psicografando, eu quero receber uma mensagem de um parente que já faleceu. Ora, aquela mensagem psicografada pode vir e eu receber ipsis liter o pensamento do espírito, como eu posso ter, o que normalmente ocorre, pensamento do médium. Porque o espírito comunica por pensamento. Então eu pensei na condição de espírito, emiti para o Simba, que é médium, o espírito Simba, e ele verbalizou, ou através da palavra, ou através da escrita, dado o seu conhecimento científico, dado o seu conhecimento em termos mundano, de mundo onde ele está incorporado. Ali, muito embora eu pensei em determinada coisa, ele materializou segundo a sua conceituação de vida. Olha o animismo aí. E nem por isso é errado. Por isso que é muito complexo você pegar uma psicografia e, dado aquela psicografia, falar, não, isso aí não é de São Aquino, não é de São Francisco, não é de Santo Agostinho, porque ele, quando em vida, não escrevia assim. O médium, animicamente, pode ter deixado no preâmbulo, nas entrelinhas, no bojo ou no final da mensagem, espargir, sair alguma coisa da sua própria mente, do seu próprio conceituação, da sua própria formação intelectiva. Isso ocorre naturalmente. Ocorre naturalmente. Transmissão oculta de pensamento. E o que é isso, meus irmãos? Telepatia, né? No nosso tempo. Que é o que dá causa a que uma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surja em várias localidades da Terra, em vários locais ao mesmo tempo. Por que várias descobertas podem surgir? E a espiritualidade, de uma forma bastante forte, muito contundente, assim respondeu: já dissemos que tudo, que durante o sono os espíritos comunicam entre si. Ora, se eles comunicam entre si, quando se dá ao despertar, o espírito se lembra do que aprendeu, né? Do que entabulou, do que teve nesses encontros. Se eu, ao dormir, se eu posso encontrar em assembleia, conforme foi falado atrás, podemos reunir, trocar pensamento, trocar ideia, e aquilo fica intuitivamente dentro do meu cérebro, dentro do meu ser, eu posso ter relances intuitivos, lembrar daquela inspiração, ou o adjetivo usado por Kardec, daquelas entabulações em assembleia, e eu implementar aqui no Tocantins, você aí no Rio de Janeiro, outro lá na França, outro na China, a mesma ideia e a mesma descoberta. Então, é perfeitamente possível. E é por isso, é pelo sono, é por essa liberdade espiritual que ele interrelacionou com outros espíritos. E isso só é permitido, meus irmãos, para que haja o progresso da humanidade, da região ou do próprio espírito. Porque se fosse permitido sempre os espíritos nos influir, nos influenciar, nós tornávamos marionetes. Não aplicaríamos o nosso livre-arbítrio. Olha, o meu espírito protetor vai fazer isso. Se eu estiver errado, ele vai me inspirar. Eu posso, nesse exato momento, nessa viagem, o nosso irmão Juarez está indo para São Paulo, digamos que ele vai de carro, que não deve ocorrer. Aliás, o carro fica até mais caro. Ele vai cortar uma carreta. Ele vai cortar uma carreta. Não, eu vou cortar aqui tranquilamente essa carreta, porque se estiver vindo um carro notadamente na curva, meu espírito protetor fala, ó, não faça isso, Décio. Não corte aí, porque... Então era simples. Mas aonde estaria a valorização do médium? Nós, por consequência, e utilizando a preguiça, né? Estaria simplesmente
ficaríamos ociosos. Nós atrapalharíamos a nossa evolução. E precisamos finalizar, né? Se você não pôs o reloginho aí, mas nós temos 45 minutos já falando, quase 50. Podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos nos seus corpos? Ora, eu estou aqui, eu posso comunicar com você que está aí? Eu posso comunicar? E isso já aconteceu com a gente. Muitas vezes eu vou telefonar para o Pedrinho Drago, vou telefonar para o Sid Shark, a hora que eu pego o telefone, eu vou pegar o telefone toca. Já aconteceu com vocês isso. O que aconteceu? Então eu comuniquei. E o pensamento, eu pensei no Sid Shark, ele me telefonou. Eu pensei em fazer uma coisa, ou fazer alguma coisa para fulana, ou Beltrano, e ele imediatamente telefonou para a gente. Então é possível. O pensamento chegou antes, né, Simba? O pensamento chegou antes. E é a forma de comunicar. E muitas vezes ocorre de você psicografar em uma língua que você nunca estudou. Mas o que ocorre isso? Pode, mecanicamente, o espírito ele comunica por pensamento, e digamos que aquele espírito está comunicando numa língua diferente da nossa, ou por outra, ele encarnou lá na Alemanha, ele pode muito bem dar uma comunicação em português, porque ele comunica via pensamento, passa-se um filminho na cabeça dele. A minha amiga Sil está com a tia doente e a sua prima, que é a Olga, encontra desesperadamente. Eu estou desesperada, mas não posso passar isso para a Olga, porque se eu dessa forma fizer, eu não dou uma sustentação, eu não dou força, e eu preciso ser forte nesse momento. No momento que ela pensa desta forma, ou passa-se um filme em sua cabeça. Eu, na condição de um espírito, eu posso pensar nessa situação e ela verbalizar esta ocorrência da doença em si. Né? Então, há o pensamento e podemos verbalizar. E essa verbalização é psicofonicamente, ou seja, através da fala, ou mesmo através da escrita, que denominamos psicografia. E disso já temos prova, né, Juarez? E disso já temos prova. Então, fechando aqui, podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos? Foi o que nós falamos, né? Como se explica, para fortificar isso que falamos, duas pessoas perfeitamente acordadas em vigília tenham instantaneamente a mesma ideia? A espiritualidade responde: são dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos, né, Simba? Respectivo, embora sem estar adormecidos os corpos. Por quê, meus irmãos? O espírito, ele é como a luz do sol, irradia. Ele não precisa sair do meu corpo para comunicar. Pelo pensamento, há uma radiação. Ele não tem um processo da ubiquidade, ou seja, a divisão do espírito. Barçalina e Márcia Adams, seja bem-vinda à Sala Luz do Caminho. Não pode dividir, não tem a ubiquidade, mas como o sol, como a luz do sol, esparge para diversos pontos. Muito embora estando no corpo, não aprisionado como um pássaro na gaiola. Não aprisionado como um pássaro na gaiola. Meus irmãos, sendo assim, nós fechamos o que propusemos no banner, vendo a comunicação espírita e a transmissão do pensamento. E se algum colega, alguma pessoa quiser usar o microfone, pode fazê-lo. A gente ficaria satisfeito. Simba, Side Shark, Sil, qualquer um dos Fraterna, Flor do Lar, qualquer uma pessoa que está aqui. Em sendo assim, eu agradeço e desejo tudo, mas tudo de bom de coração, e eu vou chamar
Há alguma pergunta, meus irmãos? Eu vou chamar, então, no caso, a nossa amiga Verônica para fazer o fechamento para nós, fazer a prece inicial. Não há nenhuma pergunta? Muito bem. Muita luz, muita paz. Vamos lembrar que hoje é o Dia Internacional, é o Dia Nacional estipulado pelo Congresso, o Dia dos Espíritos, o Dia dos Espíritas. É o dia... Foi votada a lei no Congresso, é lei, é o Dia Nacional do Espiritismo. E vamos lembrar que esse livro, o Livro dos Espíritos, e vamos aqui falar, antes de passar para a Verônica fazer o fechamento, e é bastante rapidinho aqui, Verônica, o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. A parte primeira, a parte da Gênesis, a parte de criação, né, que está a criação, Deus, Espírito, matéria. E a parte segunda, a comunicabilidade do espírito, né? O desdobramento a comunicabilidade do espírito. A terceira, em função da parte filosófica e dessa comunicabilidade, gera uma de ordem moral, que é a parte religiosa. E a última, penas futuras. Com relação a penas futuras, nasceu-se... ou Kardec escreveu o Céu e o Inferno, o livro Céu e Inferno, com relação à parte moral, o Evangelho segundo o Espiritismo, a parte ciência, que é a comunicabilidade dos espíritos, foi o Livro dos Médiuns, a parte primeira, que é a Gênesis, que é a criação, Kardec escreveu a Gênese. Então veja bem que esses 4 livros todos estão dentro do Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos é importantíssimo. Vamos lê-lo, vamos estudá-lo. No Livro dos Espíritos está tudo o que nós precisamos. Muita luz, muita paz. Sintam-se beijados. Voltarei e colocarei uma música e finalizaremos. É com você, minha irmã Verônica. Paz e luz e um abração a todos. Pediu para ficar no lugar dela. Tá, Décio, me ouvindo? Tudo bem. Vamos agradecer a Deus por essa tarde de aprendizado, nesses instantes sublimes de estudo, para agradecermos os estudos na tarde de hoje. A espiritualidade maior, oremos. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, o reino do bem. Seja feita a vossa vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo e da alma. Perdoai as nossas ofensas, como em todos os corações. Tentamos perdoar aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis, Senhor, sucumbir às tentações dos maus espíritos, mas enviar-nos os bons para nos esclarecer. Amai-nos, ó Deus, de todo o coração, de toda a minha alma, e quero amar a todos os homens, que pelo vosso amor são todos meus irmãos. Ó meu Deus, meu Pai, meu irmão, eu vos ofereço esta prece, pelo todos os nossos amigos e inimigos, por todas as almas que sofrem, encarnadas ou desencarnadas. Eu vos suplico, meu Pai, piedade, misericórdia, perdão, luz, paz, amor, para todos eles e para todos nós. Amparai-nos, Senhor, guiai-nos e protegei-nos em nosso progresso espiritual. Que assim seja. Muita paz para todos. Fiquem com Deus. Toda sempre. Muito obrigado, Verônica. Assim seja, Deus seja louvado. Eu quero, nesse momento, fazer justamente, Pedrinho, quando nós vibramos de uma forma uníssona e com o mesmo objetivo, efetivamente tem
a gente consegue uma harmonização melhor. Quando, repito, de forma uníssona, temos uma vibração coletiva mais forte. Quero, nesse momento, antes de colocar a música de encerramento, convidar todos aqui presentes a nosso amigo Sid Shark falará sobre aquela passagem lava-pés, aquela passagem que Jesus, na sua humildade maior, lava os pés dos discípulos. Ele falará às 21 horas da manhã na sala Falando do Espiritismo. Em você podendo, e nós estaremos esperando todos lá. Eu vou colocar essa música, meus irmãos, muita paz, muita luz e que Deus nos ilumine. Justamente, Pedrinho, porque unimos as nossas forças. Eu não tenho nada pra dizer. Você parece num momento até saber tudo que eu estou sentindo. E veja através dos olhos meus a emoção que sinto em estar aqui. Quero estar assim pra sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Você pode estar longe, longe sim, mas por te amar sinto que está perto de mim. Quero estar assim pra sempre.